Olá! Na aula de hoje, analisaremos conceitos diversos a respeito de informática. Por que isso é importante para concurso público, Ricardo? Por um motivo bem simples. A maioria dos elaboradores estão antenados nas últimas situações do mercado, nos últimos termos que saíram, nas últimas tecnologias. Por esse motivo, separamos uma aula inteira a respeito de vários itens que encontramos em provas. Tá, mas como é que eu vou saber quais são os principais itens? Primeira situação. Analise bem o elaborador que está fazendo a prova. Pegue as últimas provas que ele fez. Não pegue as mais antigas. Eu sei que a primeira impressão que nós temos é buscar o maior número de questões. Mas o principal é pegar as mais atuais. Principalmente na questão de informática. O que você faz? Analise o elaborador. Se ele tem uma situação mais conservadora, mais catedrática, se ele simplesmente conceitua o termo e pergunta se está certo ou errado. Ou aquele elaborador que coloca o termo contextualizado com determinada situação. E isso é muito importante de se observar para entender de que forma que esses termos são cobrados. Localize esses termos utilizando a internet ou lendo revistas na área de tecnologia. Mas, Ricardo, não vou entender nada de tecnologia. Leia as revistas e observe que no final dessas revistas ele faz um resumo, informando o que significa cada item, de que forma é implementado. E isso vai te dar grande vantagem em relação aos seus outros candidatos ou concorrentes. Observe só. Na aula de hoje, analisaremos termos como VoIP, como VPN, como intranet, como feeds, enfim, uma série de termos. A primeira impressão é que esses termos são, nossa, que palavras difíceis. Relacionem com a ação, com o que ele faz. Se você faz a relação para que serve, eu preciso de segurança em tal situação. Para essa situação, eu utilizo tal nome e faço uma referência, faço uma relação de nomes. É a melhor maneira de você decorar esses termos. São vários. E saiba, fique atento aos mais atuais. O primeiro termo que nós vamos analisar é a respeito do VoIP. VoIP relaciona-se com o termo Voice over IP, ou seja, voz sobre o IP. Mas o que vem a ser voz sobre o endereço IP? A primeira situação é lembrarmos do protocolo IP, Internet Protocol. Ele é um protocolo roteável, ou seja, todos os computadores na internet, não só na internet, redes baseadas, redes locais, baseadas no conjunto de protocolos TCP/IP, também utilizam o endereçamento IP. Enfim, o endereçamento IP, ele tem qual finalidade? Tem a finalidade de identificar máquinas e auxiliar os componentes dessa rede, da internet, enfim, a encaminhar os pacotes, encaminhar os dados. Então, como é que funciona isso? Se eu tenho o endereçamento, e por meio desse endereçamento e outras estruturas, como protocolos de transporte, eu consigo enviar dados, por que esse dado não é voz? Então, quando você consegue implementar a transmissão de voz por meio das conexões de rede, você tem a voz sobre essa estrutura, voz sobre o endereço IP. Essa tecnologia foi implementada por diversos softwares. Um dos mais comuns que encontramos em algumas provas é o Skype. Ou seja, você pode estabelecer conexões até via telefone, você liga para um telefone fixo, para um telefone celular, utilizando seu próprio computador. Desde que ele disponha de caixas acústicas e de um microfone para você poder enviar as informações. Então, VoIP é uma tecnologia de comunicação. Como é que eles podem cobrar isso no concurso público? VoIP é um dos principais tipos de vírus que assolam o mercado. Não tem nada a ver. Então, eles colocam um termo e fazem uma referência, nada a ver. Então, este é o tipo de elaborador mais conceitual, aquele que quer pegar o detalhe. Já, por exemplo, um elaborador, uma prova melhor, é aquela que apresenta assim. Um usuário, tentando minimizar os custos de sua empresa, estabelece ou propõe a seu eixo administrativo a solução de VoIP, que consiste na interligação das suas unidades através de comunicação por voz, utilizando a conexão com a internet ou já o sistema de comunicação de redes implementado pela empresa. Perfeito. Então o cara já coloca uma situação e pergunta se o termo novo cobrado, no caso o VoIP, se adapta a essa realidade. Então com isso observamos um termo muito analisado, muito cobrado, portanto fique atento. Porque este termo engloba aquele protocolo, o IP, muito utilizado. Um outro termo muito conhecido é o RSS, também conhecido como feeds. Imagine a situação
onde você tem uma infinidade de sites na internet. E você todo dia faz uma relação. E todo dia acessa essa sua relação. São 30 sites que você possui. E todos os dias, antes de ver os seus e-mails, antes de analisar suas mensagens de correio interno, o que você faz? Você vai lá e analisa os 30 sites, os 30 endereços, procurando por novidades, por novas tecnologias que lançaram, ou até mesmo uma notícia. Imagine que existe um recurso denominado RSS. Esse recurso possibilita que as notícias, as novidades desses sites, ou do site que você escolher e que possuir essa tecnologia, disparem ou sejam apresentadas automaticamente na tela do seu computador, desde que você esteja conectado. É claro que para realizar essa leitura é importante possuir um leitor RSS. O Internet Explorer até então não era um leitor RSS, apenas o seu concorrente, o Mozilla Firefox. Esses dois programas são navegadores na internet. As últimas versões do Internet Explorer 7, 8, já possuem esse suporte a RSS. E eles denominam esse suporte como feeds. O que acontece? É normal que eles cobrem o termo feeds, representado por uma onda de transmissão de rede sem fio na cor laranjada. Então, se você acessa um site e diz assim, inscreva-se nesse feed, ou se ele diz, acesse a nossa área de RSS, saiba, é uma forma de você cadastrar aquele site no seu computador de forma a receber notícias automáticas deste local. Portanto, o Internet Explorer e o Mozilla Firefox, que são browsers, são navegadores na internet, são leitores RSS. Então, se porventura cai na prova para você assim, o Internet Explorer é um leitor RSS. Se lá no Internet Explorer nós encontramos apenas o termo feed, inscrever-se nesse feed, você estudou apenas pelo Internet Explorer, aí você não sabe o que significa o termo RSS. Acaba perdendo uma questão pronta já. Então não podemos esquecer, RSS depende do navegador para ser lido e está diretamente relacionado com notícias automáticas. E o outro termo muito importante, sem dúvida um dos que mais caem, é o termo cookies. Os cookies são um recurso que os sites eles dominam, eles recebem. Se o programador ou desenvolvedor web utiliza recursos de cookies. Para quê? Para tentar captar o máximo de informações a respeito do usuário. Cara, eu não entendi nada. Primeira situação. Para concursos públicos, relacione, interligue o termo cookies com o termo privacidade. Cookies não tem nada a ver com biscoitos. Por favor, cookies tem a ver com privacidade. Como assim privacidade? Você acessa determinado site e este site pergunta lá, entre as suas informações, qual o seu nome? Você preenche lá, Ricardo. Qual a sua idade? Você preenche lá, 18 anos. Você pode preencher o que você quiser. Onde você mora? Moro em tal lugar. Então, enfim, colocou as informações. Trabalhou nesse computador, nesse site, tudo bem, muito legal, legal. No outro dia, liga esse mesmo computador e através dele acessa o mesmo site. Por um passe de mágica, o que acontece? Abriu o site e aparece lá. Olá, Ricardo, como vão os seus 18 anos? Está chovendo em tal cidade onde você mora? Nossa, como é que esse site sabe isso? Ele sabe porque você informou isso no teu primeiro ingresso. Pode ser um artifício, né? Isso pode ser um artifício. Você acessou o site, devido a cookies, o que acontece? Ele registra essas informações no seu computador. Atenção! Essas informações a respeito da sua privacidade não ficam num servidor, eles ficam no seu computador. São arquivos de texto, ou seja, arquivos bem pequenos que ficam no seu computador e trazem informações sobre a sua privacidade. É claro que eu posso configurar e cadastrar o meu computador para que ele filtre alguns cookies. Como assim? Nem todos os cookies eles mostram descaradamente o que estão fazendo e acabam roubando informações ou capturando informações a respeito da tua navegação, a respeito da tua privacidade. Por isso, nos principais navegadores na internet, como o Internet Explorer, como o Mozilla Firefox, é possível definir níveis de privacidade para os cookies. Alto, médio, baixo, enfim. Normalmente ele vem configurado com um nível médio, ou seja, os cookies mais comuns, aqueles que acabam não agredindo, não roubando tantas informações, são liberados.
enquanto outros, mais escusos, mais sorrateiros, acabam sendo barrados. E isso, quando isso acontece, o próprio navegador te dá uma informação. No Internet Explorer, ele aparece um olhinho com um sinal, com um símbolo de exclamação. Ou seja, alguns cookies foram bloqueados. Se você der um duplo clique nessa área, ele acaba mostrando quais cookies foram bloqueados. E aí você pode liberar o acesso ou não. Semelhante ao que ocorre com aquelas janelas de pop-up, aquelas janelas que abrem na frente do teu navegador. Você pode liberá-las, pode bloqueá-las, o mesmo ocorre com os cookies. Existe uma opção nos navegadores que permite ainda que você exclua os cookies que estão no seu computador. Então saibam, cookie tem a ver com privacidade. Mas o que tem a ver, como que ele pode fazer uma prova? Na prova, como que ele pode cobrar o termo cookie? Pode cobrar assim. Em uma questão, uma prova mais simples, que cobre no estilo ABCDE, ele pode dizer assim: ao configurar o Internet Explorer, o usuário pode configurar o nível de liberação para cookies através da aba encontrada nas opções da internet. Qual aba? A, segurança, B, privacidade, C, geral e assim por diante. A parte de opções da internet, do Internet Explorer, é uma das mais importantes. Então fique atento. Por exemplo, no cookies, você tinha que analisar que era na guia privacidade. E a maioria dos candidatos marca a guia segurança. Não tem nada a ver, é a guia privacidade. Relacione então o termo cookie com privacidade e saiba que um arquivo de texto no seu computador é o suficiente para as principais provas de concursos públicos. Um outro termo que precisamos analisar é o Bluetooth. O que vem a ser o Bluetooth? Esses dentes azuis, né? Na verdade, o nome não tem muito a ver com o seu significado, só entenda que ele é um meio de comunicação não guiado. Como assim não guiado? Que não utiliza fios, não utiliza cabos. Então, por exemplo, uma rede sem fio é um meio não guiado. Se eu uso cabos, é um meio guiado. Bluetooth, então, é uma comunicação sem fio. Ah, então Bluetooth é rede sem fio? É uma WLAN? Não, não é uma Wireless Local Area Network. Não. Bluetooth, ele é uma conexão sem fio, que habilita, que ele é encontrado nos principais dispositivos. Encontro em mouses, encontro em teclados, encontro em telefones celulares principalmente, encontro em notebooks, enfim, é uma tecnologia de transmissão sem fio. Ela também pode ser classificada como uma rede PAN, Personal Area Network, ou seja, uma rede pessoal. Quando eu estou com o meu telefone, por exemplo, se ele é dotado da tecnologia Bluetooth, e eu tenho um colega que também possui essa tecnologia, eu posso então transmitir, passar fotos do meu celular para o celular dele através de uma conexão Bluetooth. Atenção, não é necessário apontar um celular para o outro. A transmissão é sem fio. E ela, no início, nas suas primeiras versões, tinha um alcance de 10 metros. Hoje encontramos Bluetooth com um alcance de 100 metros. Tá? Então, primeira situação, entender que não é da rede sem fio, é uma comunicação sem fio que habilita os principais dispositivos. Então, cuidado. O Bluetooth ele pode ser cobrado nas provas como sendo Bluetooth é um dispositivo que utiliza um cabo azul. Aí a pessoa fala um pouquinho de inglês, analisa o termo blue com azul e pensa, é com cabo. Não é cabeado, não utiliza cabos. O Bluetooth também disponibiliza esquemas de segurança. Ou seja, para você acessar o dispositivo de Bluetooth em outro local, por exemplo, um outro celular, faz-se necessária a senha ou autorização do receptor, por exemplo. Ricardo, e aqueles controles de televisão, ou até mesmo mouses e teclados, todos são Bluetooths? Não. Existe um outro tipo de comunicação, que é o infrared, ou infravermelho. Esse sim, ele tem uma comunicação direcional, tem que direcionar o feixe, e não tem um alcance tão longo quanto o Bluetooth. Então, cuidado com esses termos, hein? Bluetooth usa um sistema de transmissão já mais longo, enquanto o infravermelho, ou infrared, mais direcional. IRDA é a sigla para infrared ou para infravermelho. Um outro termo cobrado que analisaremos agora são os blogs.